Rotacismo ou problemas para pronunciar o R. Certamente, depois de ler o título, você está se perguntando o que é rotacismo. Bem, esse é o tema que eu vou falar hoje. Eu vou destrinchar esse conceito aos poucos e também ao longo desse vídeo você poderá descobrir como um fonoaudiólogo pode atuar nesse tipo de transtorno. Bem, sem mais delongas, vou começar o vídeo. Fica comigo. A linguagem oral é uma das ferramentas mais poderosas que temos para poder nos comunicar com o resto das pessoas ao nosso redor. Por isso, para ser compreendido e para que a comunicação seja adequada, nossa linguagem também deve ser correta. Mas quando a linguagem apresenta uma alteração, é que começam os problemas de comunicação. Essas patologias na linguagem podem causar certas alterações que podem levar à frustração por não serem compreendidas e às vezes podem até levar ao isolamento social, porque quem ouve não entende o que está sendo dito. O que eu quero dizer é que é muito importante que a linguagem seja clara e correta e preste muita atenção a qualquer tipo de alteração que possa aparecer nela e a trate o mais rápido possível. Uma das patologias de linguagem mais comuns que podemos ver em crianças é o rotacismo. E é disso que eu vou tratar ao longo desse vídeo. Mas você também pode descobrir como ela pode ser tratada com um tratamento fonoaudiológico adequado. Antes de continuar a desenvolver esse tema, é muito importante conhecer e compreender o que é rotacismo. Rotacismo é a dificuldade em pronunciar o fonema R, portanto, estamos diante de um tipo de dislalia. As dislalias são aquelas alterações que ocorrem na língua devido à dificuldade ou impedimento de conseguir pronunciar alguns fonemas ou formar corretamente uma série de fonemas. Nesse caso de rotacismo, é a dislalia de pronunciar o R. Existem dois tipos de R's. O R suave ou simples, que é um único R, que ele fica no meio da palavra. E o R duplo, que são dois R's, como nas palavras carro e cachorro. Seja como for, a diferença na hora de pronunciar esse fonema é a força que deve ser aplicada para produzir a vibração e o ponto articulatório. O rotacismo é uma das dislalias mais comuns que podemos encontrar em crianças. Isso porque é um dos últimos fonemas que a criança adquire em seu desenvolvimento linguístico e também é um dos mais difíceis de alcançar. Esse fonema R é adquirido mais ou menos por volta dos 4 ou 5 anos. Mas quando essa idade é ultrapassada e observarmos que a criança ainda tem problemas para pronunciá-lo corretamente, é quando podemos dizer que a criança tem rotacismo. O fato da criança não pronunciar corretamente o fonema R não significa que seja devido a um atraso cognitivo da criança. É simplesmente um problema de articulação ou posicionamento da língua ao pronunciar. Uma vez feito esse pequeno ponto, apresento as diferentes causas pelas quais um rotacismo pode se desenvolver. Posso destacar 3 fatores: ao nível físico, ao funcional e ao externo. Ao nível físico, encontramos no centro desse grupo, podemos encontrar uma causa que é quando a criança não consegue imitar corretamente essa palavra que ouviu ou leu. Quando isso acontece, pode ser porque a criança apresenta déficit na atividade motora das estruturas envolvidas na fonação ou na articulação do som. Às vezes, os rotacismos podem ser devidos à existência de problemas auditivos, que fazem com que a criança não ouça bem os sons e, portanto, não consiga imitá-los corretamente. Mas às vezes as crianças exibem rotacismo simplesmente porque há uma falta de compreensão.
Outro motivo pelo qual os rotacismos podem aparecer pode ser devido a uma alteração ou falta de coordenação na respiração, dificultando a pronúncia incorreta do fonema R. É muito comum o aparecimento do rotacismo naquelas crianças que apresentam alterações no frênulo lingual, sendo essa outra causa para o aparecimento do rotacismo. Outra causa pode ser consequência do formato do palato da criança. O rotacismo é muito comum nas crianças que têm o palato ogival. É um tipo de palato muito característico, pois o seu formato é alto e estreito e, portanto, apresenta um grau de dificuldade em conseguir apoiar a língua corretamente para produzir o fonema R. Às vezes, quando a criança apresenta muita rigidez ou tensão muscular nos órgãos que intervêm na fonação, podem causar o aparecimento de rotacismo, pois dificultam a pronúncia correta do R ou de qualquer outro fonema. No entanto, outra causa pode ser exatamente o oposto do que acabamos de indicar. Em vez de um aumento de tônus muscular, a criança pode apresentar hipotonia dos músculos da língua, lábios, músculos da bochecha, masséteres e etc. Agora, quanto ao nível funcional. Às vezes, quando o rotacismo aparece, pode ser uma consequência de um mau suporte da língua. Em geral, isso se deve ao fato da língua ser um pouco mais avançada, mais para frente. Por isso, excede a sensação, gerando isso que é uma vibração correspondente, né? E ela não é realizada corretamente. Ou simplesmente porque não há força suficiente para executar e produzir o som. Quanto ao nível externo, é preciso dizer que existem outros tipos de causas que são externas e que não se devem a nenhum tipo de alteração e nenhuma das estruturas que intervêm na pronúncia. Ou seja, às vezes as crianças apresentam pequenas alterações psicológicas que fazem com que seu desenvolvimento linguístico seja um pouco afetado ou atrasado. E, finalmente, podemos ver que, às vezes, o rotacismo pode ser devido a causas ambientais. Sim, o rotacismo, às vezes, está associado à redução da atividade sociocultural ou pode ser devido ao nível cultural do ambiente, mais próximo da criança. Como você pode verificar, o aparecimento do rotacismo pode ser devido a múltiplas causas. Mas quando há um rotacismo, geralmente é devido a uma combinação de várias causas. Dependendo da origem, a experiência de vários tipos de rotacismo pode ser determinada por rotacismo padrão, rotacismo por substituição ou distorção de rotacismo. Vou explicar cada um deles. O rotacismo por padrão. Nesse tipo de rotacismo, o fonema R é omitido devido à dificuldade de pronunciá-lo. Por exemplo, em vez de garagem, a criança fala gaagem. Ao invés de careta, fala caeta. Agora, o rotacismo por substituição é quando o rotacismo aparece, o R, né, o fonema R, às vezes é substituído por qualquer outro fonema. Os fonemas que costumam substituir são o L, o G, né, que é o G, e o D. Por exemplo, ao invés de amarelo, fala amalelo. Ao invés de barata, fala bagata. Ao invés de caro, fala cado. Essa é a substituição. Agora, a distorção de rotacismo. Nesses casos, quando o paciente ou a criança percebe que está pronunciando o fonema R incorretamente, ela faz o possível e faz um grande esforço para pronunciá-lo corretamente. Mas nessa tentativa de fazê-lo corretamente, ele substitui por um fonema errado.
O efeito acústico disso é o mesmo quando o francês, o R, fala, como o croissant, né? É muito importante, antes de iniciar qualquer tratamento, fazer um bom diagnóstico e conhecer exatamente as causas pelas quais o rotacismo foi gerado. Dessa forma, podemos propor o melhor tratamento e, portanto, o mais eficaz. Para saber exatamente quais são os fonemas em que a criança tem mais dificuldades, o fonoaudiólogo vai realizar uma série de testes e, para isso, vai utilizar uma série de fichas de exploração, ou seja, alguns cartões e imagens. Dessa forma, seremos capazes de reconhecer tanto a linguagem espontânea quanto a linguagem de repetição ou imitação. Para que o tratamento seja totalmente eficaz, o fonoaudiólogo deve levar em consideração uma série de aspectos. É importante captar a atenção da criança para que as sessões fonoaudiológicas sejam efetivas e é necessária a cooperação ativa da criança. Qualquer tipo de tratamento que se proponha deve sempre ser associado e pensado nas dificuldades que a criança apresenta. Mas também é importante que também se adapte à idade da criança. Devemos ter em mente que devemos tornar as sessões fonoaudiológicas atrativas para as crianças, de forma que ela não ache as sessões chatas ou pesadas. Para isso, as sessões serão sempre realizadas através de jogos. Dessa forma, de forma lúdica e divertida, a criança poderá alcançar em sua pronúncia correta. Outro fator importante é não esgotar a criança, razão pela qual são sempre propostas sessões de meia hora. A colaboração da criança é importante, mas também é necessária a participação ativa dos pais, uma vez que uma série de exercícios muito simples serão enviados para que você possa fazê-los em casa. Esses pequenos deveres são apenas exercícios de apoio. Todo o tratamento fonoaudiológico do rotacismo será baseado na realização de exercícios que serão focados ou direcionados ao relaxamento. Por exemplo, com esses exercícios de relaxamento, vamos diminuir a tensão muscular que a criança apresenta, assim como o estresse gerado pelo rotacismo. Vamos trabalhar também a respiração. Com os exercícios respiratórios, vamos ensinar a criança a respirar corretamente e também vamos fazer uma reeducação nasal. Quando estamos fazendo os exercícios respiratórios, vamos atingir um duplo objetivo. Por um lado, vamos melhorar a direção e, por outro, vamos aumentar a intensidade da respiração. Esses dois aspectos são muito importantes para serem trabalhados, pois são parte fundamental na hora de articular o fonema R. Outra coisa, vamos alcançar habilidades motoras corretas nas diferentes estruturas orais. Quando trabalhamos nesse aspecto, estaremos focados em trabalhar especificamente na mandíbula, lábios e língua. Os exercícios que realizamos com a criança terão objetivos claros, como, por exemplo, coordenação, flexibilidade, controle de movimentos, força e agilidade oral. Esses aspectos são essenciais para poder articular corretamente e resolver o rotacismo. Na hora de realizar esses exercícios, recomenda-se fazê-los em frente a um espelho. Dessa forma, a criança poderá ver como é realizada a pronúncia e também poderá nos imitar. Serão realizados também exercícios de repetição. São exercícios muito simples e fáceis de realizar pela criança. Eles consistirão em propor algumas imagens onde a letra R aparece, mas ela está implícita, mas em posições diferentes.
de tal forma que, à medida que as imagens forem repetidas, consolidem o fonema R. E, finalmente, quando vemos que o nosso paciente atingiu esse fonema, é hora de começar a praticar trava-línguas e textos ou frases mais complicadas. Claro que desde que a idade da criança acompanhe para realizar essa atividade. E para não esgotar muito a criança, é conveniente que esses exercícios de trava-línguas não exceda 5 minutos. Concluindo, o rotacismo ele pode levar a problemas de comunicação e, portanto, pode ter consequências negativas para a criança, como problemas de relacionamento com outras crianças ou pequenos problemas em seu desempenho escolar. É por isso que é muito importante diagnosticar e tratar o rotacismo o mais rápido possível. Não é um problema muito difícil de tratar. Requer apenas a colaboração da criança e a colaboração dos familiares para uma rápida e eficaz superação. Esse tema foi interessante para você? Se quiser, pode deixar um comentário sobre qualquer questão ou dúvida que tenha surgido. Tchau, tchau.